Olha só, estou postando aqui a resolução da nossa primeira questãozinha do simulado. Tá ok? Olha só, vou ler para os senhores. Um processo seletivo foi realizado em 3 fases, cada uma delas eliminatória. Na primeira fase foram eliminados 50% dos candidatos inscritos. Na segunda fase foram eliminados 10% dos candidatos classificados na primeira fase. E na terceira fase foram eliminados 20% dos candidatos classificados na segunda fase. A porcentagem de candidatos não eliminados em relação ao número de candidatos inscritos no processo seletivo foi de... Gente, vamos lá então? Olha só. A primeira coisa que ele fala é o seguinte. Na primeira fase, galera, aqui, ó. Na primeira fase foram eliminados 50% dos candidatos inscritos. Gente, eu não sei quantos candidatos foram inscritos, tá? Uma das possibilidades é eu considerar que essa quantidade de candidatos inscritos seja de 100 candidatos. Por que 100? Como eu estou trabalhando com porcentagem, né? Se eu atribuir que sejam 100 candidatos inscritos, fica mais fácil as minhas contas, né? Então vamos lá, galera. Se eu tinha 100 candidatos inscritos e eu tive 50% deles eliminados, né? Logo, esses 50% aqui, esses 50%, gente, eles foram eliminados. Logo, eu tenho o quê? Os outros 50%, que foram quem? Esses outros 50% aqui, ó, foram os classificados. Deixa eu melhorar isso aqui. Foram quem? Os classificados. Então eu vou colocar aqui, ó. Esses aqui, ó, são os classificados. São os classificados. Estou falando aqui na primeira fase, beleza? Então, olha só, eu tive 50% classificado. Logo, se eu tinha 100, quantos candidatos foram classificados? 50 candidatos. Aí, ele vem e fala para mim que na segunda fase foram eliminados 10% dos candidatos classificados na primeira fase. Logo, é só eu calcular aqui para a segunda fase. Gente, se eu tive 10% eliminado, e eu quero saber não é os que foram classificados, então vamos lá, vamos calcular 90% de 50, galera. 90% de 50, ó, 90% de 50. Essa continha aqui, ó, vai dar isso aqui, ó. Corta esse 0 com esse aqui com esse, 9 vezes 5, 45 candidatos. Então, eu tive quanto? 45 candidatos classificados. Galera, olha só, eu tinha 100, né, candidatos. Quando chegou na segunda fase, eu estou com 45 candidatos classificados. Se eu for fazer a relação, a porcentagem de quantos candidatos eu tenho classificados na segunda fase, ou seja, não eliminados na segunda fase, é de quanto? 45%, né? No total de 100, 45. Mas não é isso que ele quer saber, né? Ele diz que houve uma terceira fase, né? Uma terceira fase. E nessa terceira fase foram eliminados 20% dos candidatos classificados na segunda fase. Esses 45 aqui, ó, foram classificados na segunda fase, ok? Foram classificados na segunda fase. Aí, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu quero saber se eu tive eliminados 20%, quantos foram os candidatos não eliminados? 80%, né, dos classificados na segunda fase. Então, vamos calcular 80% de quem? De 45. Quanto é que vai dar isso aqui, galera? Ó, corta esse 0 com esse, né?
E eu posso fazer ainda, ó, 8 vezes 5 dividido por 10. Vou fazer essa continha aqui, ó. Quanto que é 45 que multiplica 8? Aqui dá 40, vão 4. 8 vezes 4, 32, com 4, 36. Então, eu tenho aqui, ó, 360 dividido por 10. 360 dividido por 10, eu tenho quanto? 36 candidatos. Então, olha só, 36 candidatos não foram eliminados. Esses 36 candidatos aqui, eles estão classificados. Se eles estão classificados, vamos ver o que a questão nos pergunta. A porcentagem dos candidatos não eliminados em relação ao número de candidatos inscritos no processo seletivo foi de... Então, gente, comparando, se eu tinha 100 candidatos e 36 no final após as 3 fases, 36 foram classificados, quantos porcentos de candidatos eu tive não eliminados no processo seletivo? Letra C, 36%. Tá ok, gente? Um abraço e daqui a pouquinho eu faço a outra questão. Olá, galerinha. Vamos lá, correção da questão 2, tá ok? Uma barra de chocolate de 500 gramas da marca Saborosa é vendido por R$ 5,20 nos mercados. A mesma marca também está disponível no peso de 250 gramas. Porém, o preço por grama, neste caso, é 1,5 vezes mais caro que o preço por grama na barra de 500. O valor da barra de 250 gramas em reais é... Vamos fazer, olha só. Primeira coisa, vamos descobrir isso aqui, ó. Na barra de 500, quanto que sai cada grama? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser justamente isso aqui, galera. Deixa eu só... Aqui, ó. Vai ser 5,20, né? Que é o preço da barra, dividido pelas gramas, né? Aí aqui, ó, fazendo essa divisão, eu descubro o preço, tá? Por grama na barra de 500. Se na barra de 250 é 1,5 vezes maior, então é só eu pegar isso aqui, ó, que eu achar aqui, e multiplicar por 1,5, não é? Mas 1,5, galera, é quem? É 15 sobre 10, não é? Não é 15 sobre 10? Show de bola. Aí, olha só, depois que eu fizer essa multiplicação aqui, o que eu descobri aqui? Eu descobri exatamente o preço, tá? Da grama na barra de 250. Para eu saber o preço da barra, é só eu pegar o resultado que eu achar aqui, ó, e multiplicar por 250. Pronto, se eu resolver essa equaçãozinha aí, ó, essa continha aí, eu acho o preço da barra de 250 gramas. Vamos lá? Gente, 520, eu posso reescrever esse 520 assim, ó. 520 é 5,2 é 520 sobre 100, não é? Ó. Aí eu coloco aqui agora, dividido por quem? Por 500. Vezes 15 sobre 10, eu posso reescrever como 3 sobre 2. Aqui, ó. E o resultado aqui eu vou multiplicar por 250. Vamos continuar. Aqui, ó, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e vai multiplicar por 3 sobre 2. Pega o resultado daqui e multiplica por 250. Certo? Agora, olha só, eu posso simplificar algumas coisinhas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, 520 dividido por 2 dá 260. 500 dividido por 2 dá 250. Aqui, ó, 2 dividido por 260 dá 130. Ainda dá para dividir alguma coisa aí?
Não, né? Não dá. Aí olha o que eu vou ter aqui. Eu vou ter 130 vezes 3, né? Ó, 130 vezes 3 sobre 250, 100, né? Vezes 250. Tudo isso aqui, ó, multiplicado por 250, né? Que é o que eu vou ter como resultado. Mas olha que interessante aqui, ó. Corta aqui, ó. Simplifica esses dois aqui. Eu tenho exatamente agora, ó. Eu vou ter 130 vezes 3 sobre 90. 130 vezes 3 dá 390 sobre 100. Dividir por 100 é andar com a vírgula duas casas decimais. Então, isso aqui vai dar 3,90. Tá aí, ó. Só marcar lá a letra A, né? A letra A. Só marcar aqui a letra A. Tá ok, gente? Um abraço. Vamos lá, gente. Questão número 3 do nosso simulado. O Departamento de Recursos Humanos de uma empresa entrevistou pessoas pretendentes a um emprego, sendo 1/4 a razão entre o número de aprovados e o número de reprovados na entrevista. Com base nessa informação, pode-se dizer que a porcentagem de aprovados do total de entrevistados foi de... Gente, olha só. Então, vamos fazer o seguinte. Ele diz que a razão entre o número de aprovados, né, e reprovados foi de quanto? Foi de 1/4. Então, eu posso chegar aqui e dizer justamente... fazer essa proporção aqui, né? Igualar essas duas razões aqui. Eu posso dizer que A sobre R é igual a 1 sobre 4. Agora, olha só, gente. Eu tenho aqui uma proporção. Lá de uma das propriedades da proporção, diz que eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Olha só. Que A mais R sobre R vai ser igual a 1 mais 4 sobre 4. Galera, se eu levar isso aqui, começar a trabalhar isso aqui com porcentagem, olha só, eu sei que o número de aprovado mais o número de reprovado vai me dar o total de entrevistados, que é os 100%, né? Então, 100 sobre R vai ser igual a 5 sobre 4. Viu que legal? Agora, olha só. Eu tenho aqui uma incógnita, esse R. Então, vamos lá. Só multiplicar cruzado agora. Ó. 5R é igual a 400. Quem é R, então? R vai ser 400 dividido por 5. R dá igual a 80. Olha só. 80%. Então, ó, reprovado, 80%. Se 80% foram reprovados, logo 20% foram aprovados. Alternativa dada. Vamos marcar aí, letra D. Tá ok, galera? Beleza, até a próxima.